Bom dia, queridos estudantes. Vamos falar sobre a organização política do Estado brasileiro. E a primeira coisa importante para falar de organização política é a lei, começando pela Constituição, que é a lei maior do Estado Nacional Brasileiro, que dá forma ao Estado brasileiro. A Constituição é o conjunto de leis, normas e regras para o país como um todo. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e os deveres de todos os cidadãos no território nacional, conforme o seu livro de geografia. No artigo 1º, e é claro que eu não vou comentar todos os artigos, se afirma que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Esses são os entes federados, né? Não sei se vocês se lembram. Já conversamos sobre isso na organização territorial do país, do Estado Nacional. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Bom, há alguns comentários aqui. Por exemplo, um dos objetivos da República é promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação, que remete a outro artigo 3º da Constituição, onde se fala sobre como se constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quando se fala em Estado democrático de direito, nós estamos falando exatamente de direito e de proteção jurídica. Então, é aí que entra, por exemplo, o Poder Judiciário, que é uma forma de você, como cidadão, se proteger de abusos de autoridades ou de outras pessoas. Estado ou Estado-nação. O Estado ou Estado-nação, que eu preciso dizer para vocês que não é a mesma coisa. O Estado ou Estado-nação corresponde a uma instituição política e administrativa que, para existir, precisa de um território com limites definidos, população e soberania, ou seja, independência e autoridade para criar ou modificar leis, emitir sua própria moeda, criar impostos, etc. Por que eu digo que Estado e Estado-nação não é a mesma coisa? Porque quando se fala de Estado-nação, a gente está imprimindo, está destacando a sua importância como território. Não só por isso, né? Mas quando eu falo em Estado-nação, eu vou para a ideia de território. Quando eu falo do Estado puro e simples, eu vou mais para a ideia do direito jurídico, das leis, certo? Vamos adiante. Ainda sobre Estado e Estado-nação, temos aqui na formação do Estado e do território, nesse belo diagrama, sociedade, povo, nação, Estado e país. E vocês vão observar que o autor aqui ele diferencia povo de nação. Essa diferenciação não é unânime. É muito comum se usar povo e nação como sinônimo. A sociedade como pessoas organizadas, com regras, e aí você imediatamente, já que falou em regra, vai falar de lei, e isso remete à ideia de Estado. O povo ou nação, vou aí unir os dois, junto com o Estado, forma um país, que é um povo com território, com governo e leis próprias. Certo? Adiante. Estado e República. A República é uma forma de organização política. Nesse regime, o povo escolhe seus representantes no governo por meio das eleições que ocorrem a cada período, 4 ou 5 anos, por exemplo. A origem da palavra república é latina, quer dizer, vem do latim, res publicae, e pode ser traduzida como coisa pública, coisa do povo. A forma de organização política do Brasil é a república. O autor usou aqui a palavra regime. Nesse regime, o povo escolhe. Regime é outra coisa. E nós falaríamos, por exemplo, do regime democrático,
que é como o Brasil se organiza, como uma democracia. Nem toda república é democrática. Existem repúblicas que são autocráticas, ou seja, que são ditaduras. O governo brasileiro é composto de 3 poderes, independentes entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada poder deve exercer sua função visando ao bem comum e ao cumprimento da Constituição. Observem aí que a gente volta àquele problema do Estado como ordenamento jurídico. O Estado é a organização política sobre as quais se criam e se organizam, se aplicam as leis. Por isso que a gente tem no Estado republicano os 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário, cada um deles com uma parte do poder, justamente para evitar o controle total por um desses poderes. Então, um poder interage com o outro, fiscaliza o outro, evita que o outro se torne muito maior do que deveria. Isso, claro, é um princípio, não quer dizer que sempre funcione assim. Falando em ordenamento jurídico, nós estamos falando das leis. E quem é que faz as leis? Um dos poderes, o legislativo, como o próprio nome diz, ele legisla. O poder judiciário também lida com as leis, mas ele não cria as leis, ele administra os conflitos dentro da sociedade através da lei. Faz os julgamentos, dita as penas para as pessoas que cometerem crimes e por aí vai. O poder executivo aplica as leis. O que a lei disser que deve ser feito, é o executivo que vai lá e faz. Se bem que essa relação não é assim tão simples, né? O poder executivo também tem iniciativas e às vezes até briga com o legislativo e com o judiciário, o que é normal até certo ponto, né? Lei e legislação, obviamente, como vocês já perceberam, está ligado ao ordenamento jurídico, é a própria estruturação da sociedade em torno de regras, né? Por isso que a gente tem leis. E o Estado, além do ordenamento jurídico legal, o Estado também vive nas estruturas que ele cria. Essas estruturas existem justamente para que se possa lidar com a lei, criar as leis, aplicar as leis, julgar. Então essas estruturas e esses aparatos são, por exemplo, as câmaras de deputados federais, a Câmara dos Deputados Estaduais, a Câmara dos Vereadores. Os serviços públicos também são aparatos, não? São equipamentos do Estado. Por exemplo, hospitais públicos, escolas públicas, o serviço de limpeza, uma série de serviços que são mantidos pelo Estado. E aqui está um belo diagrama mostrando como está organizada essa distribuição de poder, não só nos 3 poderes, mas também nos níveis da federação. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que temos o poder legislativo em uma coluna, o poder executivo na outra coluna e o poder judiciário na outra coluna. E observando bem, vocês vão ver que o poder legislativo é o Congresso Nacional com Câmara dos Deputados e Senado, onde, no nível da União, em nível federal, o Poder Executivo, no nível da União, no nível federal, é o Presidente da República, com a sua administração direta e a administração indireta. Sendo a direta, os ministérios e as secretarias, que o Presidente comanda diretamente. A administração indireta são, por exemplo, empresas públicas ou fundações, autarquias, sociedades de economia mista, que são órgãos que estão ligados ao Poder Executivo, mas que
são gerenciados por eles mesmos. Eles têm autonomia para cuidar de si. E o Poder Judiciário? Temos os Supremos Tribunais, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, os Tribunais Superiores, incluindo aí os regionais federais e os federais de primeira instância. Toda essa zona aqui, esta área de pontilhado, se refere à União, ao Poder Federal. No nível do cinza mais escuro, é onde a gente tem a distribuição dos poderes em nível estadual. Então, o poder legislativo no estado são as assembleias estaduais, onde ficam os deputados estaduais. O poder executivo está na mão do governador do estado. O poder judiciário está nos tribunais de justiça estaduais e os juízes estaduais de primeira instância, que vocês vão encontrar nos fóruns. Todo município tem uma comarca com fórum. Mesmo estando no município, quem comanda é o Estado. Então, o município não tem uma representação específica para o município do Poder Judiciário, mas tem para o Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo no município? É o prefeito. E o Poder Legislativo? É a Câmara dos Vereadores. Cada vereador é um membro do Poder Legislativo Municipal. Certo? Sobre o presidencialismo, bem, como é que a gente organiza o governo? No Brasil, o sistema adotado para a escolha dos representantes é o presidencialismo, ou seja, o presidente eleito é responsável pela administração do país, desde as questões econômicas até a política de segurança externa, por exemplo. Então, tudo isto é função do Poder Executivo, em nível federal. Existem outras formas de organização do governo. O parlamentarismo, por exemplo, onde o parlamento acumula função de poder executivo, o parlamento nacional. Mas o parlamento escolhe um primeiro-ministro e ele assume essas funções do presidente. Mas o primeiro-ministro é escolhido no parlamento indiretamente. A federação. A federação é a organização do território, seguindo a lei máxima federal, que é a Constituição, não se esqueçam disso. Uma federação é um estado formado por diferentes unidades territoriais, estados, municípios e Distrito Federal, que apresentam governo e leis próprias. Sim, vejam só. A Constituição não é a única lei do Brasil. É a lei mais importante, porque a partir dela é que a gente organiza as outras. Mas os estados e os municípios, todos eles têm a sua própria legislação. A legislação municipal, a legislação estadual, que não podem entrar em conflito com a legislação federal, não podem entrar em conflito com a Constituição. Se entrar em conflito, essa lei pode perder a validade. Bom, apesar de terem certa autonomia, frisando aqui o certa, as unidades territoriais devem obedecer à Constituição e às diretrizes do governo federal. Então, mesmo tendo uma certa autonomia, nós somos um país formado por 26 estados do Distrito Federal e mais ou menos uns 5.000 municípios. Está todo mundo junto. Sobre a federação, aí tem um mapa que mostra as unidades da federação. São os estados. E aqui vocês estão reconhecendo o estado de São Paulo, não é? Quais são os estados vizinhos de São Paulo? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul. Aqui, o estado de São Paulo é mostrado dividido em municípios. Aqui, nesta região, é onde nós estamos, é a região metropolitana da Baixada Santista. E esse é o município de Cubatão, com a sua divisão por bairros.
ok? E isso ilustra a divisão da federação. Aqui, só para reforçar, acho que esse esquema é um pouco mais simples. Você tem o poder legislativo, executivo e judiciário, divididos aqui para a União, ou federal, o estadual, municipal. O legislativo federal, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. No estadual, Assembleia Legislativa. Municipal, Câmara dos Vereadores. O executivo, Presidente da República, Ministério de Estado, órgãos e autarquias federais. Em nível estadual, o governador do estado, suas secretarias de estado, que equivalem aos ministérios, órgãos e autarquias estaduais. Em nível municipal, o prefeito municipal, a secretaria municipal, os órgãos e autarquias municipais. Para o Poder Judiciário, temos aqui em nível federal a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. Precisamos atualizar isso aqui, porque nós não temos mais Justiça do Trabalho. Desculpa aí. Voltamos aqui agora. E agora a Federação, o Judiciário, né, em nível estadual. Em nível estadual, não tem nível municipal, o estadual cobre o nível municipal também, com a Justiça Estadual e o Juizado Especial. E agora sim, chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, comuniquem-se, tirem dúvidas, vocês sabem como fazer isso, hein? Um abraço e até a próxima.